E aí, de volta aqui depois de um tempo aí sem vídeo, eu tô tentando manter uma média de pelo menos 3 vídeos por semana, mas devido à corrida nem sempre a gente consegue, então eu sempre procuro tirar um dia inteiro para tentar gravar vários para que a gente consiga dar prosseguimento. Eu tô muito feliz assim com o crescimento do canal, por mais que seja assim, pouco, né? Eu acho que esses poucos que estão aqui, vocês poucos que estão aqui, em se tratando de números, estão aqui porque vocês realmente apreciam o conteúdo do canal, apreciam a mensagem que Deus tem gerado no nosso coração. E isso para mim é o mais importante. Claro que a gente sempre fica de olho no que está acontecendo em relação a números, a plataforma e tudo mais. Inclusive tem sido a minha área de estudo. Mas o foco principal não é esse. O foco principal é compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e compartilhar um pouco da mensagem que Ele tem gerado no nosso coração. É sobre isso, certo? Perdão pela voz, isso é resultado do show do Morada que eu e a Nadine a gente foi ontem, então basicamente ali a gente vê um ambiente de adoração incrível. Obviamente a voz não ia estar da mesma forma, não sei nem se eu vou conseguir gravar alguma coisa de música hoje. E isso aqui não é sujeira, tá? Isso aqui é que boa. Esse casaco ele é muito quentinho, então tá fazendo bastante frio aqui no sul. E eu gosto de usar esse casaco mesmo que pareça, mesmo que ele não esteja mais com as suas devidas condições. Bom, dadas as devidas justificativas aqui, eu acho que a gente tem que ser bem transparente naquilo que a gente transmite, né? Isso é um tema que eu já queria falar há muito tempo. Eu acho que é um tema muito recorrente. Muita gente não tem muita luz sobre esse assunto e às vezes, por não ter os exatos conceitos de um e de outro, acabam confundindo que é sobre a unidade da igreja. Existe uma perspectiva do céu acerca de unidade, tanto que o prosseguimento do ministério de Jesus foi a igreja, está sendo a igreja. Então ele vira para os seus discípulos, que agora seriam enviados como apóstolos, né? Em frente de Cesareia de Filipe, fala: vocês são a minha igreja, né? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é um projeto de Deus, eu sempre falo disso aqui no canal. A gente está aqui num processo de desmistificar algumas coisas, sabe? Eu acho que a gente vive hoje a geração mais desigrejada que existe. Não tenho dados específicos que isso. Acho que no livro Geração Perdida, o Instituto Barna traz alguns dados em relação a isso, sobre sobre o fato da gente ter muitas pessoas hoje desigrejadas, né? Pessoas que se consideram cristãs, mas que não frequentam a igreja, ou porque foram feridas, ou porque, enfim, diversos fatores. A pandemia, esses dados são de 2017, a pandemia acelerou esse processo, ou intensificou esse processo, né? Muitas igrejas foram para o online e quando a pandemia passou, muitos continuaram no online, ao invés de voltarem a congregar presencialmente. E essa falta de entendimento, essa falta de consciência acerca de qual o projeto do Senhor para a sua igreja, qual o projeto de Cristo para o seu corpo, para a sua noiva, faz com que a gente enxergue a igreja apenas como uma instituição, apenas no sentido do CNPJ e não como organismo vivo que a igreja realmente é. A questão da unidade, ela se confunde muito com a uniformidade. Quando muitas pessoas pensam em unidade, ou quando a gente fala acerca de unidade, seja na internet, seja dentro da própria igreja, muito se imagina numa padronização de comportamento ou de pensamento, numa padronização doutrinária, numa padronização de vestuário, numa padronização de usos e costumes. Sendo que, na verdade, a unidade ela não tem muito a ver com todo mundo sendo igual. Ela tem a ver com todo mundo unido debaixo de uma mesma vontade, debaixo da revelação de um mesmo propósito. Tanto que a graça de Deus ela é multiforme, né? Deus se move através da sua multiforme graça e sabedoria. Portanto, a unidade ela tem a ver com pessoas diferentes debaixo de um mesmo propósito. E o ato de você ter pessoas diferentes em um mesmo lugar é evidente
que vai dar conflito de pensamento, que vai gerar algumas tensões, que vai gerar algumas discordâncias. Mas tem um pensamento do John Maxwell, que é hoje um dos maiores, das maiores autoridades no termo liderança, seja empresarial, seja ministerial. Ele fala o seguinte: quando você está dentro de uma sala e todos da sua equipe concordam com você, você tem um problema. Porque é na discordância que a gente cresce. O chamado do Senhor para nós é para que nós amemos e não concordemos em tudo. Portanto, eu vejo que a gente hoje não tem um mínimo de maturidade para conseguir caminhar junto. A gente foca tanto naquilo que nos separa que a gente se esquece de que o que nos une é maior. Na verdade, o que nos une não é uma coisa, é um alguém. E esse alguém é Cristo. Evidentemente, quando você fala de igreja cristã, você vai ter as mais diversas linhas teológicas e doutrinárias. Eu não curto muito, eu não sou de ficar expondo ou rotulando, eu sou reformado, eu sou carismático, eu não gosto disso. Eu procuro ser um discípulo de Cristo e procuro fazer aquilo que Ele me ensinou. Procuro desenvolver um relacionamento com Ele. E às vezes eu entendo, algumas coisas eu entendo mais para um lado, outras coisas eu entendo mais para o outro. Coisas que eu discordo dos dois, assim. Só que é nessa discordância que a gente vai crescendo em maturidade, em relacionamento uns com os outros e em relacionamento com as próprias escrituras, né? A igreja não pensou a mesma coisa sempre, certo? Hoje você tem mais de 40 mil denominações catalogadas, cristãs, catalogadas, fora as pequenas, que não entraram nesse censo. Eu louvo a Deus por isso. Sabe, eu faço parte eu cresci toda a minha base na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja centenária, uma igreja tradicional, que pende muito mais para um lado reformado. E cara, tem público que a Igreja Adventista consegue alcançar de uma forma, assim, muito fácil, sabe? Da mesma forma como outras igrejas centenárias e tradicionais, presbiteriana, batista, isso se tratando de denominações. Mas eu vejo novos movimentos surgindo, né, que são pós-denominacionais, não levam o nome de uma denominação em si, levam o nome do seu ministério, que, cara, igrejas centenárias como essa nunca vão alcançar. E pessoas que esses novos movimentos não vão alcançar, que igrejas mais tradicionais centenárias vão alcançar. Entende como essa pluralidade... E quando eu falo pluralidade, eu não estou me referindo a uma relativização do Evangelho. O Evangelho ele é um só. O Evangelho ele é completo, né? Não é aquilo que eu acho do Evangelho, é aquilo que o Evangelho simplesmente é. Mas essa pluralidade de formas, de ferramentas, de jeito de perceber as coisas, ela é muito importante. Sabe? Eu acho muita presunção da minha parte eu dizer que quem não tem o mesmo entendimento bíblico que eu não será salvo. Sendo que, na verdade, se você for para a janela 1040, se você for para países extremamente que vivem hoje uma ditadura, Coreia do Norte, ou países que o cristianismo é proibido, como o caso da China, né? A galera ali se reúne escondida. Às vezes as pessoas não têm acesso à Bíblia, elas têm acesso a 2, 3 páginas do Evangelho. E elas precisam se apegar àquilo lá. E pelo fato dessa pessoa não ter o mesmo acesso aos materiais que eu tenho, essa pessoa não vai ser salva. Sabe, isso é muito presunção. Então, dentro dos mais diversos contextos culturais, né, denominacionais, existe um mínimo de maturidade que a gente precisa ter para a gente caminhar junto. É aí que entra a diferença e o título do vídeo. Uma coisa é unidade, outra coisa é uniformidade. Eu trabalho numa empresa que você tem que estar ali com um determinado padrão, um determinado uniforme. Uniforme é todo mundo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, mas igreja não é empresa. Igreja não deve ser uniforme, igreja deve ser unida, porque se todo mundo fizer as mesmas coisas, imagina se todo mundo só pregar. Vai faltar gente para receber daquela pregação. Se todo mundo só cantar, e o resto? E os outros departamentos, e os outros ministérios? E quem vai cuidar da recepção? Quem vai cuidar das crianças? Por isso que a igreja é um lugar onde tem várias pessoas com diversos dons diferentes e pensamentos, cabeças diferentes. Por isso que hoje em dia o casamento é tão desafiador. Você tem duas pessoas debaixo do mesmo teto, com criações diferentes, com ideias diferentes, com visões diferentes acerca da vida, que escolhem ter um mínimo de maturidade para conseguirem conviver juntas durante toda a vida. Por isso que o casamento é desafio, ao mesmo tempo que é uma bênção, é um desafio.
E a expressão da relação entre a Trindade é o casamento. Tanto que o casamento existiu primeiro que a igreja. Façamos, pois, o homem à nossa imagem. E o que Deus faz? Deus vai lá, a Trindade vai lá e cria um casal. Ou seja, tanto igreja quanto casamento são uma ideia de Deus, é um ministério de Deus. Hoje, duas instituições extremamente atacadas. Mas para encaminhar para o final, Deus espera, existe uma expectativa do céu em relação a nós, que nós tenhamos o mínimo de maturidade para conseguir caminhar junto. Unidade. Unidade. Deus não nos chamou para sermos uniformes. Deus nos chamou para sermos unidos. Você com a sua criação, eu com a minha criação, com o meu contexto, você com o seu contexto cultural, a gente vai se agregando, entendendo naquilo que a gente não vai abrir mão, naquilo que a gente realmente vai discordar, mas isso não vai pautar a nossa relação. Pelo contrário, isso vai fazer com que a gente cresça. E com os olhos fixos em Jesus, nós vamos caminhando em maturidade, nós vamos caminhando em relacionamento, entendendo que você pode ser o mais reformado, você pode ser o mais pentecostal carismático, todos nós vamos concordar que o evangelho precisa ser pregado. Você pode ser o mais tradicional, você pode ser o mais pentecostal da história. Você pode achar que orar em línguas é um absurdo, ou você pode ser daqueles que não vivem sem orar em línguas. Mas o evangelho tem que ser pregado, Cristo tem que ser apresentado, e nós todos concordamos que a gente possa se apegar nisso, que a gente possa viver em unidade, entendendo que unidade e uniformidade são duas coisas diferentes. Com uma uniformidade você enterra dons, talentos e chamados, porque você quer que todo mundo seja igual, você quer padronizar o mesmo comportamento para todo mundo, e isso nunca vai acontecer. O que você acha sobre isso? Faz sentido para você? Comenta aqui embaixo. E aí, eu não preciso nem pedir para você se inscrever, porque eu acredito que quando a pessoa gosta do conteúdo, ela automaticamente se inscreve para ela não perder nada. Lembrando que o Tratado da Adoração está disponível ainda, e você pode também ouvir a minha primeira música, a minha primeira composição nas mais diversas plataformas digitais, o link está aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo.